Pessoas ciumentas, invejosas, elas têm que perceber que elas têm ciúmes e inveja, porque a maioria não percebe. Então, como fazer com que elas percebam e que não tem nada de mal com isso? Tá com ciúmes, tá com inveja? Por que você tem ciúmes? Tem pessoas que gostam de você. Tem momentos que você tem afeto. Não precisa ter ciúmes. Se essa pessoa olhou para alguém, deixa olhar, olha junto, esteja junto. Não brigue com isso. Inveja não é necessária. Veja as qualidades que você tem. A gente trabalha isso, sabe? Todo mundo tem um pouco de inveja, de ciúmes. Todos nós temos. Mas a gente, se tiver um mínimo de sabedoria, a gente trabalha com esses elementos. Porque a gente gosta de pôr a culpa no outro, né? Se a coisa não tá boa para mim, a culpa é sua. Essa expressão que eu achei tão interessante, que foi do dono de uma grande empresa de supermercado, que ele dizia: pare de olhar pela janela e apontar para fora e dizer a culpa é daquela situação, a culpa é daquela pessoa. Vá na frente do espelho, olha para você e perceba de onde vem a culpa. Perceba quem foi que errou, quem é que está errando. E comece a mexer em você em vez de querer que o outro mude. Não é fácil isso. É tão mais confortável, mais fácil dizer fulano fez isso para mim, fulano me provoca, fulano me atrapalha. Quando é você que se atrapalha. É você que se autoprovoca, gente. Sai desse lugar, acorda, desperta. Quero o bem dessa pessoa. Difícil. Shakyamuni Buda uma vez disse a uma assembleia de monásticos: eu tenho praticado o caminho de Bodhisattva por muitos anos. E a virtude de tal vida nunca cessará. As incontáveis relíquias de Shakyamuni Buda constituem sua vida eterna. A vida de um Bodhisattva não pode ser medida. Não está limitada por números como bilhões. Transcende o universo todo. Esta é a vida eterna do Tathagata, que está contida nos sutras. Se vocês se lembram, o último sermão de Shakyamuni Buda, que é chamada o breve Parinirvana Sutra, quando ele está nos seus momentos finais, ele diz a seus discípulos: não se lamentem, tudo que começa inevitavelmente termina. Não é meu corpo que vocês amam e respeitam, mas são os ensinamentos. Façam do Dharma o seu mestre e eu vivo para sempre. E é isso que neste capítulo do Shobogenzo, Dogen Zenji-sama está dizendo. Isso aqui é do século XIII, gente. Shakyamuni Buda viveu há 2.600 anos antes disso. Acalento, tudo que começa termina, os ensinamentos ficam e os ensinamentos são para sempre. Hoje nós fizemos uma cerimônia memorial de 3 anos para um jovem chamado Pedro César Tanaka Silva Norei. Ele morreu com 24 anos de idade. Ele era um surfista nas nossas praias aqui, da costa de São Paulo, em São Sebastião. Esse dia ele estava no barco com seu pai, com seus amigos, e eles estavam mergulhando para pescar. E ele mergulhou, ele já havia mergulhado de manhã, já tinha feito muita pesca de manhã. E à tarde ele quis ir de novo, mas ele devia estar cansado. E ele mergulhou e não subiu. E o pai então desceu para buscar o filho, mas quando ele trouxe, ele já estava morto. Mas não havia nenhuma gota d'água nos seus pulmões. Ele não morreu afogado. Não é interessante isso? A noivinha dele esteve aqui, seus colegas todos, surfistas, e a mãe dele, que também é surfista, no final disse: desculpe, né, que hoje tinha swell, né?
Hoje tinha onda, mas em vez de vocês pegarem a onda, vocês vieram aqui rezar pelo Pedro, né? Não é bonito isso? O pai dele estava muito triste, muito, muito. Porque cada vez que a gente faz uma cerimônia, a gente se lembra, né? A gente se lembra com saudade, com amor e com a tristeza infinita. Um menino lindo, 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 de 24 anos de idade. E foi o pai que foi buscá-lo no fundo do mar. Assim é a nossa vida. Está sempre por um fio. A gente pensa que tem vida eterna, fica reclamando, não estão me tratando bem, não gostam de mim. Menos, gente. Aprecie a sua vida, a sua existência. Ela acaba já já. Você nem sabe como. Nenhum de nós sabe. Tem pessoas que querem saber como é que será que eu vou morrer. Não sei. Você que está em Salvador, Bahia, né? Eu assisti hoje também um filme da Jean Sganzerla, que se chama Mulher Oceano. E um dos momentos ela canta um pouco aquela frase: o meu legado são os ensinamentos de Buda, filha. O que é bonito que ela canta aquela frase, aquela música: é doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. E essa história da mulher oceano é isso, é de uma nadadora que nada nas travessias, né, no oceano. E que ela é convidada a morar numa cidade aqui do interior de São Paulo, Campinas, e que ela fica sofrendo muito para dizer não para o chefe, porque era uma boa oportunidade de emprego, mas não tinha mar, né? Mas não tinha mar. Não tem oceano. Música de Dorival Caymmi, isso mesmo, não é lindo? Gaúcho na terra de Camões, eba! A Mulher Oceano, da Jean Sganzerla, vale a pena, passou na televisão hoje de manhã. Acho que é aquele canal Curta, né? Ou Arte, não me lembro. O Bodhisattva Chigyako, ele também aparece como um Bodhisattva de muita sabedoria acumulada no Sutra da Flor de Lótus, no capítulo do Devadatta. Devadatta é o primo invejoso de Buda, né? Nossa, que primo invejoso! Todo mundo tem um primo invejoso, talvez. Alguns não têm, alguns têm primo que não são invejosos. Mas muita gente tem um parente, um irmão, alguém que tem muita inveja. O Shakyamuni Buda tinha esse primo Devadatta que morria de inveja dele, vê se pode. Ele se torna discípulo de Buda, ele se torna monge, discípulo de Buda, mas ele não fica aguentando. Aí ele quer ele ser o líder. Ele começa a dizer que o Buda está ficando velho. Tem um povo aqui na minha comunidade que fala isso de mim, sabe? Você está ficando velho. Ele está mais fraco, agora está mais velho. Venham comigo que eu sou mais firme, não sei o quê. E ele consegue fazer uma cisão na sanga, assim. Um grupo de pessoas vai com ele. E os discípulos mais antigos de Shakyamuni Buda, um dia um deles chega para Buda: Buda, eu posso ir lá no grupo do Devadatta? E o Buda nem pergunta, porque, claro, você quer ir, você vai. E era meio hábil. Ele foi lá para ver como é que eles estavam vivendo, como é que eles estavam praticando, né? E ficou lá uns bons tempos, e o Devadatta estava no céu, né? Agora sim eu consegui, por exemplo, que o Genzo veio praticar comigo. Largou a monja Koen e veio praticar na minha sanga, que é um dos discípulos mais antigos, né? Mais fiéis, né? E ele fica lá por uns tempos, e um determinado dia o Devadatta diz assim: puxa, agora faça uma palestra, você que foi discípulo do Buda por tantos e tantos anos, você faz agora a palestra aqui para nós, dizendo como eu é que sou bom aqui, né? Ele está velho, ele está bobado agora, você está aqui comigo. E ele vai lá e ele fala, dizendo: nossa, gente, Shakyamuni Buda é o mestre dos mestres. Não tem nada a ver com velhice, com incapacidade. Despertem, acordem. Vejam que é o verdadeiro mestre. Não é alguém que fica falando mal dos outros, dizendo que o outro está velho, que está insuficiente. Essa é a pessoa que não compreendeu ainda.
E aí um grupo grande volta com ele para Shakyamuni Buda. E o Devadatta fica pistola, né? Fica furioso. E ele então fica esperando um dia que o Buda está vindo com seus discípulos, passando num lugar que tem uma pedra, ele está no alto de uma coisa, tem uma pedra, e tem um caminho estreito, e ele lá de cima joga uma pedra para ver se mata Buda. Mas a pedra cai um pouco antes de Buda, e uma lasquinha da pedra vem e fere o pé de Buda, e sai sangue. E diz que uma coisa que não se pode fazer é querer ferir um Buda, ferir um ser que vive para fazer o bem para os outros, né? Então Devadatta aí é considerado que ele comete um crime gravíssimo. E nesse Sutra da Flor de Lótus da Lei Maravilhosa, que conta alguns desses episódios, conta também que chega o momento da morte de Devadatta. E quando aparece a morte de Devadatta, aparece mundos. Primeiro aparece um mundo bonitinho, ele falou assim, veja, aquela história que o Buda falava era mentira, porque se fosse verdade, eu fiz tanta malvadadezinha que agora teria aparecido um mundo de sofrimento, está aparecendo um mundo legal para mim. Imediatamente eu falar nisso, esse mundo se transforma num mundo de grande dor e sofrimento. Que ele ainda está duvidando dos ensinamentos do mestre. E é nesse momento que ele se arrepende e ele começa a dizer Namo Shakyamuni. Ele nem termina de dizer Buda, mas ele morre. Mas porque ele se arrependeu. Mesmo que seja no último momento da vida, ele foi capaz de se arrepender. Aparece para ele um mundo intermediário, que não é nem um mundo de grande sofrimento, nem de benesses. Veja que interessante, né? Isso faz parte do Sutra da Flor de Lótus da Lei Maravilhosa, que é considerado um dos ensinamentos superiores do Genzen Jisama, o fundador da nossa ordem, um grande respeito pelo Sutra de Lótus. É isso que ele está falando, né? O Bodhisattva Tidyako, que aparece nesse capítulo Devadatta do Sutra de Lótus, que é um Bodhisattva que acumulou grande sabedoria, Tidi, né? Shakyamuni Buda, ele disse o seguinte, Shakyamuni Buda se tornou um mestre de todos os tipos de dificuldades e aumentou suas inumeráveis virtudes através de inumeráveis kalpas de prática. E ainda assim, ele continua a procurar o caminho de um Bodhisattva. Não existe nenhum lugar em qualquer parte, do menor átomo até o mais vasto universo, onde os seres não possam ser salvos pelos esforços devotados de um Bodhisattva. Shakyamuni Buda praticou o caminho de um Bodhisattva por todos os seres e finalmente obteve suprema e perfeita iluminação. Você vê que é interessante, né? Bosatsu-gyo, a prática de um Bodhisattva, o caminho de prática de um Bodhisattva, que é sempre como fazer com que todos os seres antes de mim acessem a sabedoria perfeita. Isso mesmo. Como você disse aí, Glauco, a inveja faz mal para nós. E não porque alguém sente inveja de nós, se nós sentirmos inveja, nós ficamos mal. E podemos assim ver que mesmo bilhões de mundos são apenas uma parte infinitesimal da pura mente Buda e que todo o universo pode ser seguro na palma da mão de Buda. Todo o universo está na palma da mão de Buda. Eu sempre lembro meus professores que diziam, porque é uma expressão que se usa muito no Japão, estamos todos na palma da mão de Buda, né? Estamos protegidos, abençoados. E ele dizia, nós temos que ser a palma da mão de Buda no mundo. Pessoas ciumentas, invejosas, elas têm que perceber que elas têm ciúmes e inveja, porque a maioria não percebe.
Então, como fazer com que elas percebam e que não tem nada de mal com isso? Está com ciúmes, está com inveja? Por que você tem ciúmes? Tem pessoas que gostam de você. Tem momentos que você tem afeto. Não precisa ter ciúmes. Se essa pessoa olhou para alguém, deixa olhar, olha junto, esteja junto. Não brigue com isso. Inveja não é necessária. Veja as qualidades que você tem. A gente trabalha isso, sabe? Todo mundo tem um pouco de inveja, de ciúmes, todos nós temos. Mas a gente, se tiver um mínimo de sabedoria, a gente trabalha com esses elementos. Porque a gente gosta de pôr a culpa no outro, né? Se a coisa não está boa para mim, a culpa é sua. Essa expressão que eu achei tão interessante, que foi do dono de uma grande empresa de supermercado, que ele dizia: pare de olhar pela janela e apontar para fora e dizer a culpa é daquela situação, a culpa é daquela pessoa. Vá na frente do espelho, olha para você e perceba de onde vem a culpa. Perceba quem foi que errou, quem é que está errando. E comece a mexer em você em vez de querer que o outro mude. Não é fácil isso. É tão mais confortável, mais fácil dizer: fulano fez isso para mim, fulano me provoca, fulano me atrapalha. Quando é você que se atrapalha. É você que se autoprovoca, gente. Sai desse lugar, acorda, desperta. Quero o bem dessa pessoa. Difícil. Nós podemos agora ver que mesmo bilhões de mundos são uma parte infinitesimal da puramente Buda, e que todo o universo pode ser mantido na palma da mão de Buda. Entretanto, nós precisamos perceber que todo o corpo de um Tathagata não está condicionado por deitar-se ou por abandonar a sua vida pelos outros. E que sua vida, suas relíquias não dependem num estado físico anterior ou posterior à sua manifestação no mundo. Vou ler de novo, hein? Nós podemos assim ver que mesmo bilhões de mundos são apenas uma parte infinitesimal da pura mente Buda, e que todo o universo pode ser mantido na palma da mão de Buda. Entretanto, temos que saber que todo o corpo do Tathagata não está condicionado no abandonar da sua vida pelos outros, e que suas relíquias não dependem de qualquer estado físico anterior ou posterior da sua manifestação no mundo. Sua prática é a expressão e experiência da vida Buda. Se torna sua pele, carne, ossos e medula. E apesar do fato de que ele se tornou um Buda, ele continua a praticar cada vez com mais persistência do que anteriormente. Mesmo que todos os seres, em todos os bilhões de mundos, pudessem ser salvos, ele não abandonaria a sua prática. A sua prática é a atividade principal do corpo todo do Tathagata, do Nyorai Zenshin. Isso foi entregue aos monges no dia 15 de fevereiro de 1244, em Kipoji Etzen, recopiado em junho 23 de 1279, em Eiheiji. Veja, 1244. Dogen Zenji-sama, quando escreveu isso, ele tinha 44 anos de idade. Ele vai morrer 9 anos depois. Todos os ensinamentos que ele deu, grande parte do Shobo Genzo, era para responder questões de seus discípulos, às vezes morando à distância, e outras vezes as circunstâncias do mosteiro, do que estava acontecendo, né, dentro do mosteiro.
Então, através da leitura desses textos, nós podemos entender para quem ele estava falando, o que seria que estava acontecendo. Não é triste o que está acontecendo agora no Rio de Janeiro, no Espírito Santo? Tem alguém pedindo comentário, é medonho, né? O desabamento de terras, os deslizamentos. É interessante porque eu fico olhando essas imagens na televisão e é tão semelhante às guerras. É semelhante à faixa de Gaza, gente. Só que não tem mísseis sendo jogados, né? Mas tem crianças, idosos, homens, mulheres. E ontem mesmo, um bombeiro estava aos prantos que ele conseguiu salvar uma menininha pequenininha de 3 anos de idade. Que ela foi protegida pelo corpo do pai que morreu, a mãe que morreu, os avós que morreram. E ele conseguiu salvar essa criancinha no meio dos escombros, dos desabamentos. A gente já tem tantas intempéries naturais, pela nossa incapacidade de compartilhar as áreas nobres das cidades, das encostas dos planetas, e deixamos as pessoas mais simples morarem e construírem suas casas nos lugares que são nefastos. Não é vergonhoso isto? Onde há pessoas com imensidão de terras que nem estão sendo usadas e que não permitem que os mais pobres morem nessas terras. Tem muita coisa. É o mundo todo, não estou falando só de reforma agrária no Brasil, gente, que também seria bem interessante. Eu morei no Japão, que teve reforma agrária, é uma coisa linda. O governo central, ele verifica o que deve ser plantado, o que não deve, para que todos lucrem. E ele leva em consideração os países vizinhos. Se o país vizinho está com excesso de safra de arroz, ele vai falar para o pessoal no Japão plantar menos arroz. Plantar mais milho, trigo, outras coisas, entendeu? Para criar uma harmonia não só dentro do seu país, mas harmonia internacional, gente. Esse é o pensamento que nós devíamos ter. O que eu vou produzir de grãos que vai ser benéfico para toda a humanidade. Não estou pensando só no meu lucro pessoal, e claro que vai lucrar. Claro que vai. Mas esse não é o primeiro propósito, né? Como alimentar as populações do mundo, né? É isso, gente, é muito triste, né? É raro você ver um bombeiro em prantos como ele estava. Ele soluçava, a menina querendo entrevistar, ele não conseguia responder. E ele que trouxe a menininha no colo e pôs na ambulância. A menina está ótima. Ela não sabe que seu pai, sua mãe, seus avós morreram. Não morrem só mulheres e crianças nas guerras, nas intempéries, nos nossos descuidos. É isso aí. Tudo não pode tomar partido por este ou por aquele povo, sabe, gente? Cada vez que vocês começam a tomar partido por um por outro, vocês estão em falta. Somos contra qualquer tipo de violência. Somos contra qualquer tipo de guerra e de abuso. Somos contra o não cuidado com as áreas onde moram populações carentes. Isso tudo é guerra. Isso tudo é genocídio, gente. Então pare de dizer que isso é genocídio e aquilo não é. Cada ser humano que morre nos descuidos, nos destemperos da ganância, da raiva e da ignorância humanas, nos deixa envergonhados da espécie humana. Mas se nós nos lembrarmos do que lemos agora há pouco neste sutra, que quando nós podemos invocar os ensinamentos sagrados, nós podemos libertar inúmeros seres do sofrimento e da dor. Se torna pele, carne, ossos e medula da vida Buda. E mesmo que ele tenha se tornado um Buda, ele continuou a praticar cada vez com mais intensidade. Ah, eu já sou Buda, já sei, agora eu vou praticar menos. Não, aumentou a intensidade. E mesmo que todos os seres
de todos os bilhões de mundos, pudessem ser salvos, ele ainda não abandonaria a sua prática. Sua prática é a atividade do Nyorai Zenshin, do corpo todo do Tathagata. Esse é o nosso capítulo de hoje, para a nossa reflexão durante esta semana, que começa hoje. A semana começa domingo. Não é segunda-feira, segunda é o dia 2, né? Segunda. É domingo que é o primeiro dia da semana. E é hoje que nós iniciamos. Que seja uma semana de muita luz. Que seja uma semana de reconciliação e reconstrução. Que nós saibamos cuidar daqueles que estão passando grandes necessidades emocionais, físicas, espirituais. Que possam todos despertar num mundo onde não há inimigos. Eu não sei o que é aquele celular no altar, foi bom que você perguntou. Eu acho que é do Guinzo, tem um celular aí no altar. Ele está gravando a nossa fala, tá certo? Eu também achei que está na pontinha ali, né? Eu vejo que vocês estão olhando tudo muito bem olhadinho. Muito obrigada pela sua presença aqui. A gente tem uma placa no nosso altar, ela está ali meio escondidinha, aquela placa prateada ali. Nós ganhamos essa placa aí, que significa não há nada pelo qual matar ou morrer, isso mesmo. Eis aqui a nossa placa, o Taizan trouxe para mim, ele abriu o nosso YouTube Zen do Brasil. O YouTube existia, mas ninguém punha nada lá, estava quase mortinho, né? E ele começou a incentivar, a pôr palestras, coisas, e ficou essa belezura, gente. A gente recebeu, temos 100 mil pessoas que se inscreveram no YouTube Zen do Brasil. Inscreva-se também. E nós vamos melhorando cada vez mais para levar inspiração às pessoas que possam despertar. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos e todas nos tornar o caminho iluminado. Tenha uma excelente noite. Estou muito contente de ver o monge Daiko que está aqui conosco. Daiko Sensei esteve em Curitiba, deu preceito para um grupo de pessoas. Paz e bem a todos. Meus parabéns, eu vi as fotos. O presente é um presente. Estar inteiros aqui agora. Que todos os seres possam despertar. Muito obrigada a vocês pela presença e até breve.